É melhor você estar hoje numa academia de equipe ou você tentar um voo solo, tipo, não tá associado a ninguém? Porque a gente pega esses pilotos, os que estão subindo, são todos associados a programas de desenvolvimento de equipes. Ó, o Durham pela Alpine, o Lawson pela Red Bull, o Antonelli pela Mercedes e o Berman pela Ferrari. Você guardou aqueles números? Guardei, trouxe aqui. Então tá bom. É relativo, eu acho. Eu acho que as coisas mudaram um pouco da minha época pra cá, né? Mas, por exemplo, eu terminei... A gente terminou a Fórmula 2, a gente ficou em segundo, o Hamilton foi campeão, eu fiquei em segundo. E a gente não 2006. tinha... 2006. A gente não tinha ligação com ninguém. Uhum. Terminou o ano, a gente podia falar com qualquer equipe. Naturalmente, quem que a gente vai falar? A equipe que está sendo campeã. 2006, o Alonso foi campeão com a Renault. Uhum. Então a gente foi lá na Renault. Tem interesse? Temos. E aí a gente assinou nosso contrato. Foi assim, a primeira que a gente queria e a equipe que estava ganhando o campeonato. Tinha acabado de ganhar o segundo. Quais vocês chegaram a falar? Nada, a gente foi na primeira. Foi na primeira e a primeira foi. A Renault tinha ganho em 2005 e 2006, Isso. que foram os 2 anos que eu fiz Fórmula 2. Então a gente ficava de olho neles, né? Como se fosse a Red Bull hoje em dia. A gente foi na Red Bull, ou que seja a McLaren de hoje em dia. Tem interesse? Temos. Na hora já ofereceram um contrato de teste e de corrida. Porque eles sabiam que na época iam perder o Alonso, que o Alonso ia sair. Eles sabiam que já tinham o Fisichella e o Kovalainen pro ano seguinte, só que eles sabiam no ano seguinte, depois o Fisichella provavelmente ia sair ou ia aposentar. Então, assim, a gente tinha abertura porque não tinha ligação com ninguém. Vamos pegar o caso do Bortoleto. Bortoleto, se não tivesse ligação com ninguém hoje, ele teria assinado já com a Audi. Ele tá nesse empecilho agora no momento aí. Será que ele teria assinado com a Audi? Eu acho que não. Eu acho que a McLaren não foi o maior empecilho dele ir para a Audi. Eu acho que o maior empecilho dele é a própria Audi, porque eles estão resolvendo se ou eles vão enfim, se é que já não assinaram, né? Ou eles vão de Bottas de novo, ou se não Bortoleto, ou se não qualquer outro piloto. Eu acho que eu enxergo o maior empecilho dele, não a McLaren. A McLaren, eu acho que por enquanto está ajudando ele. E sim a Audi que está realmente pensando o que eles querem fazer. Mas voltando um pouco, mas hoje, tudo bem, tem esse caso que a gente não sabe exatamente o que está sendo ali, se é que eles não estão decidindo entre ele e o Bottas, se a McLaren querendo, a gente só empresta por tanto tempo, mas a Audi quer ele por X tempo, tem aquele assunto que a gente já sabe. Ele sabe e não contou pra gente. Enfim. Então, quando ele veio aqui. Mas tem uma frase muito boa que ele falou pra você, que é eu sei o pedaço de papel que eu assinei. Então também exatamente. Tem essa... Porém, a McLaren emprestou um engenheiro pra fazer Fórmula 2 com ele, pra ajudar ele, né? Todo mundo sabe disso, então isso tem ajudado. E também tem a questão hoje em dia dos simuladores, né? Que na minha época não tinha, então não andar em simulador não fazia diferença porque não existia simulador. Hoje em dia, ele vai fazer bastante teste de simulador, que os simuladores estão tão avançados que realmente te dá uma experiência de Fórmula 1 de verdade. Diferente da minha época, que estava começando, era mais um videogame do que qualquer outra coisa. Eu passar 30 dias no simulador e depois andar no carro, ou se eu não tivesse feito simulador, teria feito muito pouca diferença. Então, eu acho que hoje em dia as equipes talvez têm se aproximado um pouco mais da Fórmula 2 em termos de ajuda de informações, seja de pneu, seja de pista, né? Como os simuladores são mais avançados, eles podem ajudar as equipes de Fórmula 2 ou o próprio piloto que eles têm ligação em dando dados, tá aqui um modelo de pista muito mais atualizado para você treinar o seu piloto. Então, eu acho que as ligações entre Fórmula 1 e Fórmula 2 estão muito mais... estão trabalhando muito mais juntas do que na minha época, que os paddocks eram separados. Hoje em dia, realmente, Fórmula 3, 2 e 1 estão muito mais unidas tecnicamente, até, sabe, comercialmente, estão muito mais unidas do que na minha época. Eu acho que talvez na minha época foi bom estar sozinho, porque na hora que eu quisesse eu podia escolher, não ia estar travado com outra equipe, entendeu? Agora, talvez hoje em dia tenha sido bom pro Bortoleto estar junto com a McLaren, porque eles deram um engenheiro muito bom para ajudar ele na Fórmula 2, para ficar perto dele, para desenvolver ele, para... Enfim, até para ter entendimento melhor. Porque uma coisa, a equipe olhar só o resultado do piloto. Outra coisa, você ter um funcionário da própria McLaren lá dentro da equipe falando, olha,
ele não foi bem, mas, pô, o carro teve um problema, isso aconteceu, isso, aquilo. Realmente ele tirou leite de pedra esse final de semana porque ele teve esses problemas. Às vezes tem muita coisa que as equipes não vê de fora, e a McLaren pôs um cara lá dentro que... Por isso que talvez eles avaliam ele como piloto ET, né? Muito bom, porque eles têm um cara lá dentro. Então, isso depende muito da época. Tentando resumir o que você acabou de perguntar, eu acho que pode ser muito bom, mas que não trave ele, né, E lembrando, né, ele é piloto McLaren e tem o Alonso no meio disso, né? Sim. Então... Se você for solo, hoje em dia na Fórmula 1, eu acho que você pode ter uma chance mais longa. Só que você não tem a entrada. Tá. Então você precisa estar atrelado a uma Mercedes, uma Red Bull, uma academia Ferrari... Porque se você estiver indo solo, você não consegue entrar. E tem outro detalhe, desculpa, que eu esqueci de falar. Também tem aquela questão ajuda financeira, né? Se você é um piloto que você não tem os apoios financeiros para fazer uma Fórmula 2, isso, aquilo, e você se ligar para uma equipe, uma Williams, uma Ferrari, qual que seja, para te ajudar a bancar parte disso, realmente, eu acho que ajuda muito, entendeu? Tipo assim, então, o Adjar, por exemplo... Eu acredito que boa parte do orçamento está sendo bancado pela Red Bull, está disputando o campeonato, pode ganhar um campeonato, pode ganhar uma vaga se o Lawson subir. Então, assim, depende muito da situação do piloto, de tudo que ele está passando, né? Entendi. A única situação solo que funciona é a do Lance Stroll, porque ele compra tudo. Ele compra tudo, exatamente. Ele tem um pai por trás dele que tem... E ainda foi associado à Academia Ferrari. No passado. Né? Então, o tamanho do cheque dele é gigante. Agora, se você não tem um cheque gigante, que nem no caso lá do Lance Stroll, é impossível chegar. Então, você é quase obrigado a estar associado com alguém para você ter uma mínima chance de entrar na Fórmula 1 e a tua janela vai ser muito pequena, porque do mesmo jeito que você é um herói durante aquela janela, a hora que por algum motivo, ou seu, ou de política ou enfim, vamos usar uma Red Bull como exemplo, eles mudaram a tendência de pilotos jovens dele, você pode se queimar em 5 minutos, e você se queimando em 5 minutos, acabou o teu sonho Fórmula 1.